Bom, doutores, mais uma vez bom dia. Vamos lá então, iniciar aqui outro tema já hoje, beleza? Hoje a gente vai iniciar com distúrbios hemodinâmicos. Basicamente hoje nós vamos iniciar esse novo capítulo falando de edema, beleza? Edema e congestão, né? Só que congestão a gente vai deixar para a próxima aula, para não carregar muito hoje, né? Bom, vamos lá então. Esse capítulo a gente vai tratar de edema, de hiperemia e congestão, de hemorragia, hemostasia, trombose, embolia, infarto e choque, beleza? Vamos lá, o que seria o edema? O edema é aquele acúmulo, né, de líquido na cavidade intersticial, beleza? Ocorre-se o aumento da pressão capilar, uma diminuição da pressão osmótica, né, pressão osmótica coloidal, e você tem ali um acúmulo de líquido no espaço intersticial, bem semelhante lá àquele descontrole osmótico na inflamação, beleza? Bom, lembra lá, né? Você tem ali uma pressão do líquido intersticial aumentada, né? E você tem ali aquele fator pressão hidrostática, beleza? O que acontece? Isso tudo faz com que esse líquido vá para a cavidade extravascular, beleza? E forme o edema. Vamos lá então. Algumas patologias, né, onde a gente tem esse aumento anormal de líquido intersticial. Bom, vamos lá. Falando aqui algumas patologias, né, e citando o termo cavidade corporal, a gente tem aqui o hidrotórax, que é o acúmulo de líquido. O próprio nome fala tórax, né? Então é ali no parênquima pulmonar, ali é interpleural. O hidropericárdio, que é o acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico, e o hidroperitônio, beleza? Esse hidroperitônio ele é assim, aquela clássica barriga d'água, né? É aquele paciente ascítico, é aquele paciente cirrótico, que tem aquele acúmulo de líquido intraabdominal, beleza? Que está ali no peritônio. E nós temos aí a anasarca, que é o edema generalizado, né? Bom, categorias fisiopatológicas do edema, nós temos ali o aumento da pressão hidrostática, né? A redução da pressão osmótica, né, que vai fazer ali uma hipoproteinemia, beleza? Algumas causas dessa redução da pressão osmótica. O paciente que a gente falou, o paciente cirrótico, né? Cirrose hepática, é o paciente desnutrido, é o paciente que tem gastroenteropatia perdedora de proteína, beleza? E algumas glomerulopatias, tá? Falando aí especificamente de síndrome nefrótica, que é o paciente perdedor de proteína. Bom, outra categoria que a gente tem também ali, obstrução linfática, né? Quando nós temos obstrução desses vasos linfáticos, a gente tem aí uma menor drenagem desses líquidos. Pode ser essa obstrução inflamatória, pode ser neoplásica, tá? Pós-cirúrgica também, muito comum ocorrer, e pós-irradiação. Vamos lá. O paciente que retém sódio, né? O paciente que retém sódio, o paciente que come muito sal, que tem uma ingesta de sal maior, ou aquele paciente que tem insuficiência renal. Vamos lá. E o paciente que tem insuficiência renal e ainda continua comendo aquela cifra aumentada de sal, beleza? Esse é um paciente que vai reter líquido, porque ele vai ter um aumento da própria reabsorção de sódio lá no túbulo, né? Então, você tem uma hipoperfusão renal. Você tendo uma hipoperfusão renal, você tem um aumento de secreção de renina, angiotensina, aldosterona.
Beleza? É aquele mecanismo que faz a pressão arterial subir, aquele mecanismo que regula a pressão arterial do paciente. Bom, vamos lá. Inflamações. Pode ser inflamação aguda, inflamação crônica e também alguns processos de angiogênese, né? Lembra que lá na inflamação você tem aí angiogênese, a formação de novos vasos para aumentar a irrigação e levar leucócitos, levar linfócitos para aquele local da inflamação, né? Bom, o aumento da pressão hidrostática, o que ele faz? Ele vai fazer uma drenagem focal. Só que quando a gente tem essa pressão hidrostática aumentada de forma local, você tem uma drenagem venosa deficiente. Beleza? Aqui no caso da trombose venosa profunda, que ocorre ali bem em membros inferiores, principalmente nas extremidades inferiores, né? Você pode ter um paciente apresentando edema, né? O paciente vem e refere para você as pernas inchadas, né? Porque ele tem um baixo padrão de drenagem, né? O que acontece? Por outro lado da questão, você tem um aumento generalizado da pressão venosa, né? Quando você tem esse aumento generalizado, você tem aquele paciente que vai manifestar para você um quadro de anasarca, que é o edema sistêmico, é o edema generalizado. É o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. Beleza? É o paciente que tem um comprometimento da função ventricular direita. Beleza? O que acontece? Acumula sangue demais na circulação venosa dele. Então esse paciente passa a ter uma má drenagem e um acúmulo excessivo de sangue venoso, né? De sangue na circulação venosa. Outro ponto aqui, que é a redução da pressão osmótica plasmática, né? Quando que reduz isso daqui? Quando a gente tem um desequilíbrio na síntese de albumina. O que é albumina? É a principal proteína plasmática, certo? Então, quando você não tem uma síntese adequada de albumina, você pode ter uma redução da pressão osmótica. Vamos lá. O paciente que tem síndrome nefrótica, né? O que acontece? Esse paciente é um paciente que vai apresentar, que pode apresentar para você, edema generalizado, anasarca. Outro tipo de patologia que pode apresentar para você anasarca é o paciente que tem insuficiência hepática, paciente com doença hepática grave, o cirrótico, paciente com hepatite, né? O paciente que tem uma desnutrição proteica, beleza? O que acontece? Você tem uma redução da pressão osmótica, automaticamente você começa a ter um ganho de movimento desse líquido que está que tá dentro do vaso para o interstício. Beleza? O que acontece? Você teve essa migração, essa movimentação desse líquido, você vai ter um negócio que chama contração do volume plasmático. A redução do volume intravascular leva à diminuição da perfusão renal, desencadeando o aumento da produção de renina, angiotensina, aldosterona. Mas o sódio, né, o sal e a água retidos não podem corrigir o déficit do volume plasmático devido à persistência do efeito primário de baixa das proteínas séricas. Por isso que o teu médico, por isso que o profissional que acompanha você, ele te manda tomar bastante água, tá? Para você não ter uma redução de volume intravascular.
É aquele negócio, quanto menos água você bebe, menos você urina. Lógico que você vai ter ali um descontrole da liberação do hormônio antidiurético também. Toda essa questão. Mas também entra essa questão aqui da diminuição de volume intravascular. Beleza? Vamos lá. Falando da retenção de sódio, de água, de sal e água, essa retenção ela é uma causa primária de edema. Beleza? O que acontece aqui? Essa retenção de sódio e água vai provocar um aumento de pressão hidrostática, né? Porque você tá ingerindo água. Então você automaticamente tem uma expansão intravascular. Só que o que acontece? Você está ingerindo o sal também, o sódio. Então você está tendo uma diminuição da pressão osmótica. Certo? Devido à própria diluição ali. Então vamos lá. A retenção do sal ela ocorre, né, pelo comprometimento renal. Vem ali como o próprio livro nos refere, como desordens primárias, né? O que nos refere um episódio de hipoperfusão renal, né? Uma própria insuficiência cardíaca. Você vai ter hiponatremia. Quando você tem uma hiponatremia, você tem ativação daquele mecanismo, né, do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Automaticamente você começa ali toda uma cascata, todo um processo que resulta nessa edemaciação. Tá, mas essa insuficiência cardíaca, você vai ter uma retenção de sódio, água, tal, isso não é bom? Cara, é o seguinte, foi o que a gente falou. Quando você tem uma retenção de sódio e água, começa a perceber uma coisa, você começa a sentir menos sede. A tua pressão sobe, você tem uma diminuição da luz vascular, do calibre vascular, ou seja, você tem um tônus vascular aumentado. Consequentemente, você está com muito volume ali, não está mandando para fora, o que o corpo faz? Né? O que o corpo fez ali? Elevou também o hormônio antidiurético. Lembra? Você não está tomando água. Então, o corpo está entendendo que não tem água. Opa, então a água que está aqui eu não posso jogar para fora porque não está tendo mais água para entrar. Então, eu vou liberar a DH para ele não urinar, para segurar essa água aqui. Então, o que vai acontecer? Toda essa cascata, desde a retenção do sódio e da água, o aumento do tônus vascular, que a pressão vai se elevar, e a elevação do ADH, isso tudo é para restabelecer a perfusão, né? Para você ter uma melhora na perfusão renal. Só que o que acontece? Você vai ter uma diminuição de débito cardíaco, porque lembra que o líquido ele vai acumular onde? É na circulação venosa, né? Então você vai ter um aumento de pressão venosa e isso não é legal. Tá? Você tem um aumento de pressão venosa, você tem aquele líquido todo acumulado ali, então você tem um baixo débito cardíaco. Tranquilo? Vamos lá, como que funciona aqui, ó? O mecanismo da insuficiência cardíaca. Você tem lá um coração falhando como bomba. Você tem ali uma disfunção ventricular, seja lá qualquer coisa. Então automaticamente você tem um aumento de pressão hidrostática dos capilares. Só que como o seu coração está insuficiente, ele está mandando pouco sangue lá para o rim. Como está chegando pouco sangue lá no rim, a perfusão renal está baixa, vai ser ativado o sistema renina-angiotensina.
O que vai fazer aqui? Vai fazer vasoconstrição para aumentar a pressão, para chegar mais sangue lá embaixo. Consequentemente, você tem a retenção de sódio e de água, né? Que está ali de mão dada com a própria insuficiência renal, também causada pela insuficiência cardíaca. Ok, reteu sódio, reteu água, aumentou o volume sanguíneo, né? Expandiu o volume. Só que o que acontece? Esse volume expande dentro da circulação venosa, tá? Então isso gera o edema. Bom, outra situação é o paciente desnutrido, né? É o paciente com síndrome nefrótica e o paciente que é o enfermo hepático, que é o paciente cirrótico, o paciente com hepatite, que é o paciente que tem uma baixa síntese de albumina plasmática. Falta albumina para esse paciente. Então, consequentemente, você tem uma diminuição da pressão osmótica plasmática. E aí você tem a retenção generalizada. O edema. Beleza? Vamos lá. Obstrução linfática. Como que a obstrução linfática atua aqui nessa retenção de líquido? Geralmente, quando você tem linfedemas, né? Você tem ali linfedema. Esse linfedema, geralmente ele é localizado, tá? Ele vem acompanhado ali de inflamações crônicas. Ele vem acompanhado de fibrose. Ele vem acompanhado de tumor maligno, né? Esses tumores já têm ali uma característica mais invasiva. Alterações físicas, propriamente falando de alterações anatômicas, né? E danos por radiação. É aquele paciente que vai e faz radioterapia, que faz tratamento com radioterapia. É normal esse paciente depois apresentar para você episódio de linfedema. Bom, aqui a gente tem o exemplo da elefantíase, né? Que é uma infecção parasitária, né? É a infecção pela filaríase, beleza? Então há uma obstrução linfática, porque você teve uma fibrose linfática. Geralmente essa fibrose ela é na região inguinal, tá? Então você tem ali um comprometimento dos linfonodos. Então você secundariamente tem essa edemaciação de membros inferiores, tá? Pode se edemaciar também até órgãos genitais, beleza? Como que é a morfologia? Você tem ele de forma macroscópica e microscópica, beleza? Ele se apresenta como um clareamento e separação da matriz extracelular e um discreto aumento celular. Bom, você tem isso de uma forma mais comum em tecido subcutâneo, pulmão, em cérebro, que é onde ocorre de uma forma mais fácil, mais sencilla, né? Essa separação de matriz extracelular. Quando você já tem o edema subcutâneo, né? Ele já pode ser difuso. Como assim difuso? É generalizado, né? Esse edema geralmente ele aparece onde tem um aumento de pressão hidrostática, beleza? E geralmente esse aumento de pressão hidrostática ele está associado ali à própria gravidade. É o exemplo do paciente que vem para você com edema de membro inferior, tá? Doutor, meus pés incham quando eu fico muito tempo em pé, né? Doutor, minhas pernas ficam inchadas quando eu fico muito tempo sentado. É essa situação, beleza? Como que a gente avalia esse edema? Esse edema a gente avalia frente a uma pressão digital. Pressão digital digital eu chamo porque é feito com o dedo, né? Que chama sinal de Cacifo, né? Edema
com cacifo. Também no Paraguai vocês vão ouvir esse nome, fóvea de Godet, beleza? Já o edema que ele vem ali resultante de uma disfunção renal, ele quase 100% das vezes vai edemaciar o paciente inteiro, beleza? O paciente vai inchar até as pálpebras, beleza? Vai apresentar até edema periorbital. Então esse paciente que você bate o olho e ele tem um aspecto, né? A gente fala, o paciente está parecendo o bonequinho da Michelin. Ele mal consegue às vezes abrir o olho de tão inchado, tão edemaciado. Então esse paciente você já sabe que ele tem uma disfunção renal grave, tá? É essa situação aqui, ó. O paciente tem até edema de pálpebra. Beleza? O paciente todo edemaciado, membro superior, membro inferior, né? O abdômen ele também está levemente estendido. Então você já começa a suspeitar de insuficiência renal grave. Já no pulmão, o pulmão ele pode pesar até 2 ou 3 vezes a mais do que o seu peso normal. Beleza? O que acontece? Você puncionou o parênquima pulmonar desse paciente. Você fez uma toracocentese. Geralmente vai vir um líquido espumoso levemente sanguinolento. Tá? O que acontece? É mistura de ar com sangue. Beleza? Então você tem ali edema. E vai vir o próprio líquido sanguinolento. E esse aspecto sanguinolento é devido a propriamente glóbulos vermelhos extravasados. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de um paciente que tem aqui um edema agudo de pulmão. Beleza? Você observa um infiltrado de líquido, uma imagem. Você observa infiltrados radiológicos aqui, aspectos radiolúcidos, né? Bem infiltrado, então você já suspeita que esse paciente possa ter uma insuficiência cardíaca. Beleza? Uma insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Microscopicamente você observa, né, as áreas de edemaciação, a separação daquele espaço extracelular. Beleza? Já no edema cerebral, ele pode ser localizado ou generalizado. Vai depender da patologia, vai depender do que aconteceu. Beleza? Como assim? Essa edemaciação ela pode ser devido a uma concussão cerebral, pode ser devido a uma hemorragia subaracnoide, e aí secundariamente edemaciou, gerou um processo inflamatório ali, o cérebro inchou. Tá? Isso vai depender. Vai depender da patologia de base ali, a patologia que acudiu o teu paciente. Como que você observa isso aqui na radiologia? Você tem o apagamento, o borramento dos surcos cerebrais, ó. O cérebro do paciente está liso. Você mal observa os surcos cerebrais, tá? Então essa é uma característica bem peculiar da radiologia do paciente que apresenta edema cerebral. Consequências clínicas. Vamos lá. Pode ser desde uma situação desagradável do paciente estar inchado, ele tem incomodado com aquele edema, ou pode ser fatal. Beleza? Então vamos lá. O edema subcutâneo. Subcutâneo, lembra lá que a gente tem um problema no rim. Esse problema do rim pode estar acontecendo por causa de uma enfermidade cardíaca, né? Seja insuficiência cardíaca. Então você já sabe que tem uma enfermidade de base em potencial. Beleza? Pode ser uma doença renal mesmo. O paciente tem ali um quadro ali de nefrolitíase, cálculo coraliforme, o rim está parando de funcionar, ou você tem ali uma enfermidade de base cardiovascular. Você tem ali insuficiência cardíaca de grau 3, de grau 4, enfim. O edema pulmonar também é a mesma coisa.
Você sabe que tá edemaciando ali porque o coração tá falhando como bomba, né? Especificamente ali o ventrículo esquerdo. Então tá falhando o rim. O que acontece aqui? O paciente cursa com um negócio que chama síndrome da angústia respiratória aguda. Beleza? O paciente que afoga no próprio líquido, né? Outra situação: inflamação ou infecção pulmonar, pneumonia, pneumonite, beleza? Bronquite. Esse edema, como que acontece aqui? Esse edema ele vem ali nos espaços alveolares, beleza? Então, esse acúmulo de líquido, ele pode não ser somente no septo alveolar, beleza? Mas sim em torno do próprio capilar. Então você vai ter um impedimento ali dessa difusão de oxigênio, beleza? Você não consegue uma hematose perfeita. Então é onde o teu paciente começa a dessaturar, começa a cair os níveis, né? O nível de oxigênio na corrente sanguínea. Vamos lá. Uma consequência grave aqui de edema cerebral, uma situação que se chama herniação cerebral. O que acontece? O próprio tronco, o próprio cerebelo aqui, ele começa a ser projetado para fora do crânio, né? O que é isso? Através do forame magno ali, certo? Você começa a ter uma compressão no tronco cerebral. E esse tronco cerebral ali começa a sair mesmo, tá? Então você tem uma clínica grave aqui. Esse paciente tem aumento de pressão intracraniana, esse paciente começa a ter afetações de drive respiratório, complicações cardiovasculares secundárias, é isso aqui. Lembra, esse edema pode ser devido a um quadro hipertensivo, né, uma patologia de base cardiovascular, ou ele pode ser devido a algum acidente, alguma causa externa, beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida com respeito à aula de hoje? De boa? Doutor, o que é isso? Que negócio esquisito foi esse? Complicado, mas